Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como eu falei para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre astrologia. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do meu caderno de astrologia. Mas antes eu vou começar, como eu falei para vocês, com umas compras que eu fiz recentemente numa lojinha de produtos esotéricos que eu fui aqui em São Paulo com uma amiga e eu gostei muito. Aí eu falei, resolvi mostrar pra vocês porque eu achei muito fofo as coisas que eu comprei lá. É claro que essas lojas nem sempre são muito baratas, às vezes elas têm um preço um pouquinho mais caro, mas assim, tinha uma variedade de coisas mais baratas, um pouco mais caras, mas eu amei. Esse aqui, eu vou mostrar pra vocês, é um kit de 7 cristais para os 7 chakras. Eu achei muito bonitinho porque vem nessa caixinha aqui é o nome da loja que eu fui, né? E eu achei muito fofo, porque eu pedi pra ela a pedra dos 7 chakras, as pedras, porque eu tô fazendo um curso de mesa radiônica, né? E aí eu vou precisar utilizar. E eu achei legal essa aqui, porque ela já vem com o bastão de selenita pra você limpar os cristais, né? Deixa eu mostrar pra vocês os cristais aqui, ó. Então, ela veio assim na caixinha, né? Aí tem os cristais dos 7 chakras. E aí já vem o bastãozinho de selenita. Aí você pode perguntar assim, Angélica, mas pra que, né, bastão de selenita? Essa minha selenita tá se desfazendo, parece. Toda hora sai um negocinho. Por quê? Ela é um cristal que ele ajuda a limpar os outros cristais. Então, por exemplo, você vai trabalhar o chakra cardíaco, né? Aí trabalhou ali o chakra cardíaco da pessoa, tava bloqueado. Aí você vai limpar essa pedra. Então, como é que a gente faz? A gente pega, pra descarregar aqui toda a energia que ficou nesse cristal, a gente coloca do lado assim, ó. O cristal, né, o bastão de selenita do lado da pedra do cristal. Para quem tem gráfico radiônico também, de repente, você quer limpar um gráfico, aqui meus gráficos estão do outro lado ali. Mas aí você pode também colocar o bastão de selenita em cima do gráfico. Aí a gente tem aqui, né, o bastão, eu achei muito legal, porque aí já vinha as pedrinhas, e aí já era mais fácil. Então aqui a gente tem o chakra básico, né? Aí vem a cornalina, que é essa aqui. Depois vem o olho de tigre. Aí o quartzo rosa. Né, assim, o quartzo rosa. O quartzo azul, que é esse aqui. Aqui a sodalita. Deixa eu pôr mais aqui. E a ametista, né, pro coronário. Então vai ficar assim, né, no esquema lá. Opa, não tá aparecendo a última aqui do chakra básico, deixa eu arrumar. No esquema, na mesa radiônica, né? Aí você tem aqui o desenho e você coloca. E aqui pra limpar, né, depois que utilizar ou depois que você sentir que tá, né, carregado os cristais aí. Então, eu acho muito mais fácil do que ficar dando banho de sal nos cristais. Então, tem um bastão de selenita, né? Então, por isso que eu já comprei tudo certinho aqui. Aí, além dessas compras aqui, né, das pedras dos chakras, eu comprei também um pêndulo novo, porque eu tenho um pêndulo, deixa eu mostrar pra vocês, o pêndulo, eu tenho um pêndulo de metal, ele tá até aqui na minha gaveta, eu vou pegar ele pra mostrar pra vocês, que é o pêndulo que eu uso pra radiestesia, né, pra fazer alinhamento dos meus chakras, enfim. Eu tenho, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ele tá até enroladinho no papel escuro, no papel não, um tecido. Deixa eu desenrolar ele aqui. Ó, e tenho esse aqui de metal, né? Então, eu tava usando esse aqui, mas aí no meu curso, a professora fala do de madeira ou do de quartzo, né? De cristal. E aí eu preferi comprar um de cristal também pra eu utilizar na mesa radiônica. Eu ainda não tô atendendo com a mesa, tá, pessoal? Porque eu tô fazendo curso ainda não finalizei. Então, tô fazendo curso de astrologia, curso de mesa radiônica, e aí vai demorar um pouquinho, mas em breve talvez já eu coloque o atendimento. E eu comprei esse pêndulo aqui, né? Aí eu preciso calibrar ele, né? Programar ele certinho pro sim, pro não. E aí fica muito fácil. Deixa eu mostrar pra vocês como eu programo o pêndulo. Geralmente eu faço o desenho, né? Do sim, do não e do talvez. Então, por exemplo, eu faço assim pro pêndulo. Pêndulo, isso é um sim. Ó, isso é um sim. Certo? Depois eu falo. Pêndulo, isso é um não. Pêndulo, isso é um não.
E aí eu vou testando pra ver se ele já entendeu. Então, agora sim, ó, vamos ver. Pêndulo, faça um movimento de sim. Ó, ele já tá pegando. Ó, sim, tá vendo? Ele é tão levinho. Vamos ver se ele já pegou ou não. Pêndulo, faça um movimento de não. Ok, ó. Já se... já se harmonizou, tá se harmonizando comigo já. Muito legal. Só que eu ainda vou colocar ele pra limpar também. Eu vou limpar ele no bastante selenita. Porque ele tava lá na lojinha, né? E aí várias pessoas pegam, enfim. Eu nem limpei ele ainda. Então eu vou limpar e calibrar ele, harmonizar pra ele ficar bonitão. Pra quando eu estiver já atendendo com a mesa. E esse aqui é o que eu comprei de metal, ele é mais pesadinho, né? Eu gosto dele também. Me ajudou bastante pra harmonizar meus chakras numa fase que eu precisei, assim. Então é bem legal também. Deixa eu mostrar pra vocês também outras coisas que eu comprei lá nessa loja. É uma loja muito legal aqui em São Paulo. Peraí, pessoal, meu cachorro tá aqui. Aí eu comprei também nessa loja umas ervas para tomar um banho, né, de prosperidade. Então, combinação original para abundância em todas as áreas da vida. Aí vai aqui manjericão, oliveira, calêndula, camomila, laranja, malva e alecrim. De repente, se você quiser anotar aí para você comprar as ervas e fazer... Eu ainda não utilizei, né, eu vou utilizar ainda. Você pode utilizar isso aqui para tomar um banho, né? Para te ajudar a ativar a prosperidade aí na sua vida. Então, você anota aí, ó. Manjericão, oliveira, calêndula, camomila, laranja, malva e alecrim. Aí eu comprei também esse detox aqui pros pés, né? Escalda pés. Esse aqui é sal, pimenta rosa, chá verde e hibisco. E eu vou colocar, que eu andei tanto naquele bairro do Tatuapé aqui em São Paulo. Com uma amiga, ela deve também estar morta de cansado pra gente achar. Vinha essa ametista em cima, mas na hora que eu puxei, acabou saindo. Mas é bem cheirosinho e eu gostei bastante, tá? Então essas aqui são as minhas comprinhas na loja de produtos naturais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre astrologia e sobre o Quiron. Fica por aí então que a gente vai vir falar sobre astrologia agora. Vamos falar hoje então um pouquinho sobre astrologia. Vou mostrar pra vocês como eu organizo os meus estudos. Eu tô começando o curso e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que é muito... assim, interessante pra mim, que eu acho que pode ajudar vocês também, que é o Quiron no mapa astral. A gente vai falar um pouquinho sobre essa energia, vou explicar pra vocês sobre como ela acontece no mapa astral, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui como eu organizo a minha semana, os meus estudos, tá? Então eu uso um planner, que é esse aqui, né? Eu gosto de colocar tudo no planner, então eu já pego o mês, a gente tá aqui em abril, né? Como eu tô marcando aqui, eu gosto de colocar aqui dentro do mês de abril o que eu tenho que fazer, né? E depois na semana, no domingo, geralmente, eu vou colocando o que eu tenho que fazer durante a semana. Primeiro aqui no mês total e depois eu venho nos dias. Então, vocês estão vendo a semana que foi de 14, né, a 20 de abril. Então, aqui, por exemplo, domingo, que é hoje que eu tô gravando esse vídeo, então eu tenho que gravar, editar vídeos e fazer roteiros para Reels e Shorts, né, no Instagram e no YouTube. Aqui foi sábado, onde eu almocei com a minha amiga e fui numa loja que eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar ainda as comprinhas, eu não sei como é que eu vou colocar aqui na edição. Mas aí eu coloco o que eu tenho que fazer. Então, os estudos, né? Aqui o estudo de mesa radiônica. Aqui o estudo de astrologia, aqui os atendimentos. Eu só risquei o nome das clientes aqui pra não aparecer pra vocês, tá? Eu coloco também aqui a energia da semana. Se você acompanhou o vídeo que eu fiz, né? Foi a Rainha de Paus, mas a carta do Antílope. Então, eu sempre coloco aqui pra eu ter também pra mim a energia da semana para eu me organizar através dessa energia, né? Então, aqui no domingo, geralmente, eu faço a energia da semana e eu também venho aqui para fazer a próxima semana, que vai ser do dia 21 até o dia 27 de abril. Então, depois, no domingo aqui, eu organizo essa semana, né? De acordo com as coisas que eu tenho que fazer. Então, assim que eu organizo, eu gosto de ter um planner. Eu usava aquele Notion, mas para mim...
não tava dando muito certo, eu gosto de escrever, então quando eu ia colocar a carta da semana, tava me atrapalhando. Então eu preferi comprar esse planner aqui, que eu acho que me ajuda muito mais, ele já tem essas coisas astrológicas, também já ajuda a me motivar para os estudos, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu colocar esse planner para cá, como que é o meu caderno de astrologia, né? Então aqui tá um caderno normal, né? Eu utilizo um caderno universitário. Então eu gosto de colocar bem colorido, como vocês estão vendo aí, né? Então eu coloco aqui o significado, né, da astrologia e tal. Vocês viram que eu tô bem no começo do curso, né? Eu vou agora entrar na aula de elementos e qualidades. Então eu uso canetas coloridas, né? Eu trouxe até elas aqui, que são essas aqui, que eu uso até para os vídeos de escrita terapêutica do canal. Então eu gosto de colocar tudo isso bem colorido. Então esse aqui é o meu caderno, né, de astrologia. Então, eu vou colocando aqui tudo que eu vou aprendendo. Então, tem aulas ao vivo no curso, então eu vou anotando, eu participo das aulas ao vivo sempre que eu posso, mas eu procuro participar de todas, né? Geralmente elas são à noite, então eu vou colocando aqui. Então, eu gosto desse caderno bem colorido, bem animado, que é pra me dar, né, um up aí. E aí, a gente vai falar, então, sobre o Quiron no mapa astral. Vou trazer pra vocês, então, o meu mapa astral, que eu fiz nesse site aqui, ó, que é o astro.com, tá? Você pode fazer o seu mapa astral lá. É claro, pessoal, que você fazer o seu mapa astral por esse site, ele é um site gratuito, eu acho que você consegue fazer alguns mapas lá dentro, não vai substituir uma consulta com uma astróloga, um astrólogo de confiança, é só para você ter uma noção mesmo. Eu, por exemplo, antes de fazer meu mapa astral, de fazer cursos, eu já fiz, né, paguei uma astróloga para fazer meu mapa, fiz um mapa para questão profissional, então assim, é mais pra gente aprender mesmo, ter conhecimento sobre a gente, né? E o Quiron, esse asteroide, né, ele tá aqui, ó, tá vendo esse aqui? Esse é o Quiron. Quando você for procurar o Quiron no seu mapa astral, você vai procurar por esse símbolo aqui. E você precisa observar em qual casa e em qual signo ele está. Hoje a gente vai falar sobre o signo. Se vocês forem ver, o meu tá no signo de Gêmeos, tá vendo? Então, o meu tá no signo de Gêmeos, na casa 4, mas o Quiron pode estar no signo de Câncer, pode estar no signo de Leão, pode estar na casa 7, pode estar na casa 8. Então, depende muito, cada pessoa vai ter o Quiron em algum lugar, né? Dependendo da data, horário, cidade que nasceu, latitude, longitude, enfim. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o Quiron. Eu vou trazer para vocês o que significa esse asteroide no mapa astral. Ele vai falar pra gente sobre as nossas feridas mais profundas, nossas feridas emocionais, que geralmente podem surgir ali na nossa infância, tá, pessoal? E aí, esse Quiron aqui, apesar dele ser algo que traz muita dor pra gente, muita dificuldade, ele também é uma cura. Se vocês conhecem o mito de Quiron, na mitologia, né, ele é o curador ferido. E no tarô mitológico, ele aqui é um centauro e ele é representado aqui na carta do Hierofante. Eu trouxe até para vocês aqui o livro do tarô mitológico pra gente conversar um pouquinho. Então aqui ele conta a história do Quiron, né? Então tá aqui, ó, dentro do livro do tarô mitológico. Então ele vai na carta do Hierofante, que é essa carta que traz pra gente essa sensação do conhecimento espiritual, do aprofundamento, né? Essa é minha carta pessoal, inclusive. Então, a gente tem o Quiron, né, que ele é ferido por uma flecha com um veneno, e aí ele fica sempre tentando, né, ele cura os outros, mas não consegue se curar, então ele tem que viver com aquela dor, mas extraindo o melhor dela. Então, é como a gente na vida. Quando a gente tem um Quiron, a gente precisa entender qual é aquela dor e aprender a como ela pode ser a nossa cura, o nosso crescimento. Então, o Quiron é aquela ferida que também vai impulsionar o crescimento. E quando você sabe onde ele está, você sabe o que você precisa fazer para melhorar isso. Não significa, gente, que quando você vai trabalhar esse Quiron aqui no mapa astral, que você nunca mais vai sentir o incômodo dele estar lá, tá? Não. Você vai sentir sim ainda, por exemplo, o meu Quiron tá em Gêmeos, que fala muito sobre comunicação. Aí vocês falam assim, ah, nossa, Angélica, mas você vem pro YouTube, você fala, né? Só que, apesar de eu fazer isso, isso ainda é muito difícil pra mim, né? Eu acreditar na minha comunicação, eu acreditar no que eu falo, acreditar em mim mesma, eu conseguir me expressar. Então eu tinha muita dificuldade, inclusive. Esse Quiron aqui, eu acho que ele começou a entrar em processo de cura quando eu comecei a vir, por exemplo, pro YouTube, quando eu comecei a me expressar no meu blog, né, quando eu comecei a falar, porque antes eu tinha essa coisa muito fechada pra mim, então eu tinha medo dessa autoexpressão. E hoje eu percebo que ele tá em processo de desenvolvimento, então formas de eu trabalhar esse Quiron pode ser cursos de oratória,
trabalhar essa capacidade de comunicação, a autoexpressão, e vem também numa casa de família, né, na casa 4, então estão questões familiares também, que podem ter feito com que eu desenvolvesse essa ferida. Então, na infância, eu tinha muita dificuldade de me expressar falando, eu chorava muito. Eu me lembro que quando eu não queria ficar na escola, eu não falava o motivo, eu só chorava, né, porque eu não queria ficar ali. Então, o choro era uma expressão que eu utilizava por ter a falta de habilidade para falar sobre essa ferida. Então, é muito importante que você calcule aí o seu Quiron para que você tenha aí uma noção de como você pode curar essa ferida na sua vida, tá? Então é bem interessante, você procura por esse símbolo aqui, veja em qual signo e em qual casa ele está, para que você possa curá-lo. E hoje eu vou falar um pouquinho só sobre os signos, para você entender melhor como você pode curar essa energia dentro de você. Então vamos ver aqui como que a gente pode trabalhar isso. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da minha aula de astrologia, né? Não mostrando a professora falando, mas só vocês vendo aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o Quiron, então. Então, essa aqui é a minha aula sobre elementos, né? Então, eu estudo aqui ouvindo a professora falar, né? E gosto de fazer anotações também. Então, esse aqui é o estudo de astrologia. Então, geralmente eu uso o notebook, trago o caderno, as canetas e uso o meu mapa astral também para me ajudar a entender melhor essas questões, né? E aqui a gente vai falar então um pouquinho sobre o Quiron. Vamos falar sobre ele então? Bom, então eu vou trazer para vocês aqui um resumo do que mais ou menos significa o Quiron em cada signo. Como eu falei para vocês, então vocês vão lá, fazem o mapa de vocês, tá? E aí vocês vão procurar por esse símbolo aqui, que é o Quiron, que é um asteroide, tá? Então a gente tem lá o mito de Quiron, que é o mito do curador ferido. Então ele é ferido por uma flecha, então ele era muito inteligente, né? Um centauro. E aí o que acontece? Ele acaba ficando com essa ferida. Então ele cura todo mundo, mas não consegue curar a si mesmo. E mesmo com essa dor, ele segue na sua missão, na sua vida. Então, essa ferida emocional do Quiron é algo que vai nos acompanhar por toda a nossa vida, mas que quando a gente tem consciência de como ela atua, de que ela existe, fica mais fácil pra gente lidar com os desafios que nós apresentamos, né? Então a gente vai ver um pouquinho do Quiron em cada signo. A gente viu aqui o meu, que tá em Gêmeos, né? Quiron em Gêmeos na casa 4. Nesse primeiro momento, observe o signo que ele tá? Porque senão você vai ter que estudar casa, planetas, enfim. Mas você observando nesse primeiro momento qual o signo, já vai te ajudar bastante a mostrar como aquele Quiron tá se expressando na sua vida, na sua jornada. Então, por exemplo, se você tem Quiron em Áries, possivelmente você tem problemas com autoestima, com identidade, né? E confiança em si mesmo. E aí, nesse caso, se o seu Quiron estiver no signo de Áries, como que você trabalha para curar essa ferida, para que ela doa menos em você? Você pode trabalhar, observando o seu diálogo interior, né? Desenvolvendo um senso crítico de identidade, de fortalecer a si mesmo. Então, dependendo de como você vai observar, qual casa que tá? Então, assim, você observa primeiro o signo. Então, tá em Áries. Então, possivelmente, dentro dessa casa, eu posso apresentar algum problema de autoestima, de confiar em mim, né? Nesse Quiron em Áries. E aí, você sabendo disso, você vai trabalhar com o diálogo interior. Como eu converso comigo? O que eu posso fazer para fortalecer esse senso de identidade, né? Quando a gente vai para Touro, por exemplo, né? Quando a gente tem aqui Quiron em Touro. O Quiron em Touro, ele vai falar do alto valor, né? E daqueles recursos físicos e da existência física. Às vezes você se sentir privado de algo. Então, quando o Quiron tá em Touro, ele pode dar essa sensação de privação, né? De eu não estar me sentindo completa, que falta algo. Então, Touro, como a gente fala, né? É um signo que fala muito do material. É um signo de terra, né? Então, a gente entende como essa sensação de estar de falta, aqui, como fala aqui, né, nesse site que eu estou estudando, falta de nutrição emocional quando criança. Então, pode ser que alguma coisa aconteceu ali que deu essa falta de nutrição emocional, então é como se faltasse algo, uma falta de estabilidade. Então, como que eu vou
curar esse Quirón em Touro? Eu vou fazer as pazes com a minha relação com o dinheiro e observar a ansiedade sem julgamento. Então vocês veem que vai muito de como esse Quirón tá nesse signo e qual a característica principal daquele signo. Quando a gente entra, por exemplo, né, a gente viu aqui em Gêmeos, como é no meu caso, ó. Em Gêmeos, ele vai falar sobre comunicação, percepção e aprendizado na própria expressão. É se sentir inseguro com o seu intelecto ou habilidade de se articular quando criança, por exemplo. Então, Quirón em Gêmeos vai falar sobre a comunicação. Às vezes, a dificuldade de se expressar. Aí, dependendo da casa como ele tá, onde ele tá, né? Igual no meu caso, na casa 4, dificuldade de se expressar na família. Então, às vezes, parecer muito correta, sem mostrar as faces de dificuldade, de vulnerabilidade. E aí, como eu falei pra vocês, eu me expressava muito pelo choro quando criança. Então, tinha muito essa questão. Como eu curo isso? Observando a minha expressão, me expressando, né? Fazendo cursos de oratória, aprendendo a falar, a se expressar. Então, é muito interessante que a gente precisa observar, né? Que a gente tem um jeito de se comunicar e não se censurar tanto nessa comunicação. Então, por exemplo, quando eu acho que eu tô me comunicando de uma forma errada, eu vou me censurar. E aí, quando eu me censuro, eu não consigo curar essa ferida, porque ela vai ficar ali paralisada novamente. Então, eu tenho que me expressar, eu tenho que ir na contramão dessa ferida, o que ela representa e ir na contramão dela, né? Então, a gente viu aqui, ó, em Gêmeos. Bom, em Câncer, Quirón vai representar essas feridas em relação à segurança emocional, né? Então a gente vai precisar nutrir essas questões de família, de se sentir aceito e seguro. Então possivelmente é uma criança que não teve tanta nutrição emocional na infância e aí aparece essa ferida em Câncer, esse Quirón em Câncer. E aí como você cura isso? Você precisa trabalhar, né, a sua autocompaixão, se criticar menos, conectar-se com a sua criança interior através da escrita, através da fala, né? Exercícios de escrita terapêutica, visualização. Aqui também, ó, se liberar da culpa que você pode carregar de experiências passadas. Então é um signo que traz muita culpa também, né? Eu fiz errado, ninguém me apoia. Então essa questão de falta de apoio também dá essa questão aqui do Quirón em Câncer, tá? Aí sim a gente vem pro Quirón em Leão. O Quirón em Leão vai falar sobre a capacidade de autoexpressão, a confiança e o propósito, né? É sentir que seus talentos não são apreciados, é como se sentir em depreciação dos outros. Então, quando a pessoa tem o Quirón em Leão, ela pode se sentir depreciada pelos outros, ela não consegue se ver como alguém que é validada, né, pelas pessoas. E aí, quais são as formas de curar essa ferida? Você estar em contato com a sua criança interior, você escutar o seu crítico interior também, é você se arriscar a ser mais criativo sem se preocupar com o julgamento dos outros. Então, às vezes, vem essa necessidade de ser validado pelos outros, porque é como se essa validação não tivesse vindo na infância, e aí você cresce necessitando dessa validação. Então, é se expressar sem a necessidade de precisar, né, dessa validação dos outros, essa validação alheia. Então é uma das formas de você curar essa ferida do Quirón em Leão. E o Quirón em Virgem. O Quirón em Virgem vai falar sobre perfeccionismo, autocrítica, saúde física e rotinas diárias. Então às vezes a pessoa não conseguir se organizar em relação a isso, ela ser crítica demais consigo mesma dentro daquela casa que aquele signo tá, né, aquele Quirón tá, e estando ali no signo de Virgem. E como é que você vai curar isso? Você cura se aceitando que a perfeição não existe, né? Tem essa coisa dos virginianos serem muito perfeitos. Então, se tem um Quirón ali em Virgem, pode trazer essa questão, né, de querer ser perfeito em tudo. Então, é entender que a perfeição é uma ilusão. É você tratar a si mesmo com compaixão, né? Olhando para si como um ser humano. Encontrar rotinas que te façam se sentir bem consigo, não rotinas degradantes, rotinas que te causam cansaço, que vão exigir de você muita coisa. Então, são várias questões, tá? O Quirón em Libra
Quando a pessoa tem o Quiron em Libra, é como se ela tivesse feridas ali em relação a relacionamentos, intimidade, autoamor e equilíbrio. Então pode ser que ela tenha problemas para se relacionar com as pessoas nessas questões, tá? E em geral, para você curar essas feridas de Quiron em Libra, você vai ter que refletir sobre as suas relações. Como estão os seus limites, como você está dando limites para os outros, porque tem muito a ver com essa relação de intimidade, de limite, de saber colocar um limite, de saber equilibrar as relações, tá? Então, o Quiron em Libra, você vai precisar colocar limites e colocar as suas necessidades, o que o que é importante para mim, o que eu preciso levar em conta. Então, o Quiron em Libra vai trazer essas questões de você saber colocar limites, né? Saber se expressar, colocando então aí autoamor nas suas relações, tá? Você pode se sentir sozinho também quando você tem um Quiron em Libra, então é necessário trabalhar a questão do amor próprio. E o Quiron em Escorpião. Quiron em Escorpião, ela fala assim aqui, ó. A ferida pode trazer questões de intimidade, sexualidade, confiança e dinâmicas de poder nas relações. Você pode se sentir com medo de ser ferido ou abandonado, tá? Então, o Quiron em Escorpião vai trazer essas questões de se sentir com medo de ser ferido e abandonado e ficar sempre nessa redoma, com medo de se entregar, né? E às vezes tendo essa questão de problemas em relação à sexualidade, à intimidade também. E aí, como que você pode curar essas feridas, né? Você vai refletir sobre isso. Quando você reflete sobre essas feridas, você vai conseguir entender por que elas têm tanto peso na sua vida. Entender mais sobre si mesmo, sobre o seu passado, sem se culpar, sem se desaprovar. Você vai precisar olhar para suas relações de sexualidade, de relacionamento, onde elas são tóxicas, e vai precisar tirar isso da sua vida. Então é entender. Então, por exemplo, tem uma dinâmica de relacionamento que ela tem uma sexualidade tóxica. Então pode ser que você tenha ali de repente uma ferida no Quiron em Escorpião, né? E aí você vai precisar estabelecer limites para isso. É assim que você vai curando essas feridas, tá? São várias coisas, né, gente? Aí depende muito também do mapa da pessoa, quais são os posicionamentos, a casa que isso tá. Então é muito interessante também. O Quiron em Sagitário, ele vai falar sobre propósito de vida, sobre significado, filosofia pessoal, direcionamento. Então, quando você tem o Quiron em Sagitário, pode ser que você se sinta perdido ou perdida nessas questões de propósito, de para onde eu sigo na vida, o que eu quero fazer, né? O significado para dentro de você. É aquela sensação de se sentir perdido, né? Sagitário, ele tem muito essa coisa de expansão, de ir, né? De tomar o seu rumo, o seu caminho, de conhecer novos, explorar. Então, quando o Quiron tá ali em Sagitário, pode ser que você sinta essa sensação de que tá perdido, que tá perdida, que não sabe muito bem para onde ir, tá? E aí, para curar essa ferida, tem essa questão também de você olhar para tradições, estar mais aberta para entender melhor como você está se posicionando na vida, o que te limita, o que faz você se sentir fechado ou fechada dentro de você para não conseguir se expandir. Então são várias coisas. E é interessante aqui para o Quiron em Sagitário, práticas espirituais como yoga, né, meditação, oração também ajudam a trabalhar esse Quiron aí. E o Quiron em Capricórnio vai representar questões relacionadas a status, sucesso, controle, né? A pessoa se sente inadequada, é como se ela não conseguisse avançar. Então, o Quiron em Capricórnio é como se você colocasse uma forma assim, figurativa, né? Dizendo assim, de forma figurada, 2 pés no concreto e não conseguisse caminhar, né? Então, é como se você não conseguisse sucesso, status na sua vida. Então, é como se tivesse tudo parado. Que isso seja muito difícil para você. E as formas de você curar isso aqui é você estabelecer limites saudáveis. Seus objetivos têm que ser focados em crescimento, né? Em colaborar com as pessoas, em saber manter o equilíbrio entre trabalho, relacionamentos, relações, autocuidado. Então, pode sentir que aquela necessidade de ter sucesso, de ir pra frente, pode fazer com que você se perca dentro disso, né? Dessa relação, desse relacionamento consigo mesma. Então, é bem interessante. E aí, a gente tem aqui também o Quiron em Aquário.
o Quirón em Aquário, ele vai falar sobre pertencimento, conexão, né? O aquariano, ele tem uma questão muito interessante, que é essa questão da rebeldia, entre aspas, né? De ir contra padrões. Então, o Quirón em Aquário pode fazer com que você se sinta muito sozinho ou sozinha. Por quê? Porque a sociedade funciona com um nível de padrão. E aí, quando você é contra, é como se as pessoas não aprovassem você, porque elas estão vivendo dentro daquele sistema. Então, o Quirón em Aquário pode trazer essa sensação de estar sozinho, de que ninguém me entende, tá? Então, o interessante para curar é se aceitar como uma pessoa única, que faz as coisas de forma diferente, né? Não como uma pessoa que é um doido que sai por aí, mas uma pessoa única que sabe se posicionar, que tem posicionamentos e saber integrar esses posicionamentos dentro da vida que você vive, dentro do sistema que a gente está inserido, né? Então é muito interessante saber ser vulnerável aos próprios sentimentos, né? Não escondendo, obviamente, a lógica e o intelecto. E também, agora por último, o Quirón em Peixes. O Quirón em Peixes vai falar sobre a conexão espiritual, a empatia, os ideais, a sensibilidade. Então talvez essa pessoa lute aí com o sacrifício de si mesmo, ela pode sentir uma certa vitimização, uma pessoa onde tudo para ela é ruim, nada para ela dá certo. Então o Quirón em Peixes pode trazer essa sensação de uma pessoa que se vitimiza muito, que tá dando tudo errado, e principalmente com questões de valores espirituais, tá? Então o que é interessante aqui no Quirón em Gêmeos? É você explorar a diversidade dos seus caminhos espirituais, encontrando rituais que vão te trazer significado e evitar julgamentos rápidos sobre o que é certo e o que é errado. Então, de repente, isso é certo, isso é errado, né? Eu não vou conseguir, eu não vou fazer certo. Então, é muito interessante que você consiga se expressar através da música, da arte, da poesia. Pessoas com Quirón em Peixes podem sentir essa necessidade, então, de decifrar o subconsciente. Isso ajuda também a trabalhar esse Quirón e a curar essa questão na vida. Então, pessoal, como eu disse pra vocês, eu ainda sou estudante, né, de astrologia, e o Quirón é algo que chama muito atenção pra mim. Quando eu descobri que eu tinha Quirón em Gêmeos, na verdade não foi nem no meu primeiro mapa astral, foi no segundo, que foi quando eu fui fazer o mapa astral só pra questão profissional. Então eu queria entender por que eu não tava me sentindo encaixada na carreira que eu tinha escolhido. E eu já tinha começado aqui no YouTube, já tinha começado a atender com tarô, com florais de Bach. E aí eu começava a me sentir mais encaixada no que eu faço aqui no YouTube e no que eu faço com as minhas clientes de tarô e de florais. E eu queria entender, né, quais eram os próximos passos, se realmente esse era o caminho certo, porque não é fácil você começar com tarô, com florais. Tem uma concorrência muito grande no YouTube, tem muita gente boa, muita gente grande, né? Então é difícil a gente se destacar, a gente encontrar o nosso caminho, o nosso espaço, a nossa forma de expressão. E aí, descobrindo que eu tinha esse Quirón em Gêmeos, eu percebi que a minha forma também de expressão, ela estava muito fechada, numa sensação também de agradar, de querer que as pessoas me aprovassem sempre, na forma como eu me coloco, na forma como eu falo. Isso vem desde a infância, da adolescência também. E quando eu descobri isso, pra mim, foi muito interessante para trabalhar essas feridas de expressão, de autoexpressão, de falar, de se colocar no mundo. Então, por isso que eu quis trazer pra vocês. No meu curso de astrologia eu nem cheguei ainda nessa questão, porque como ainda não estudei Quirón, né, e não estudei os planetas, ainda estou em elementos e qualidades, bem no comecinho, como eu mostrei pra vocês aqui da minha jornada de estudos. Claro que com um bom astrólogo, com uma boa astróloga, fazendo o seu mapa astral, você vai ter um detalhamento maior desse Quirón, como ele impacta na sua vida, em que casa ele está posicionado. Mas esse aqui é só um comecinho pra você que se interessa por astrologia, começar a entender como o céu impacta aqui na sua jornada na Terra, lembra? Tudo que tá em cima também tá embaixo. Então, como os planetas estavam posicionados no momento que você nasceu, pode sim influenciar como você vive a sua jornada aqui no planeta Terra. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vlog, minha explicação aqui. Lembrando que eu sou uma estudante de astrologia, né? Lembrando que eu tô estudando, então essa é uma forma de eu também praticar um pouco e começar a trazer a astrologia para vocês aqui no canal. E se vocês gostarem, vocês deixam o like de vocês aqui, né, no canal, e se inscreva pra gente conversar um pouco mais sobre isso mais pra frente. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.